Aí já, ok, né? Ai, que dia maravilhoso esse, hein? Bom dia! Bom dia! Bom dia mesmo? Bom dia! Ah, que gente bonita aqui presente, hein? Posso me sentar? Pode! Que maravilha! Então, eu queria me apresentar para vocês. O meu nome é Rosinha e eu vim de um lugar bem distante daqui para contar histórias. Porque, na verdade, eu carrego, sabe o que comigo? Eu carrego uma caixa de imaginação bem no meio da minha cabeça. E nessa caixa de imaginação vai cabendo um monte de coisa. Vai cabendo galinha, vai cabendo cavalo, vai cabendo sorvete, chocolate, pipoca, refrigerante. E vai cabendo também muitas histórias que eu vou colhendo pelo caminho. Mas eu queria perguntar para vocês, se vocês aqui por acaso sabem como é que faz uma história. Alguém já imaginou como é que faz uma história? Não! Com a imaginação, a imaginação faz parte da história, precisa ter imaginação, não é? Sim! E outra pergunta também, vocês sabem como é que faz um bolo? Sim! Como é que faz um bolo? Quais são os ingredientes? Massa, margarina, chocolate, ovo, massa. Tá faltando mais um ingrediente para o bolo crescer. Qual que é? Começa com fermento. E aí a gente mistura, põe na assadeira. E aquele cheirinho de bolo de chocolate. Começa a aparecer. Que delícia. O melhor que bolo de chocolate é a gente fazer os ingredientes para uma história. Vocês me ajudam? Sim! Então agora todo mundo imagina que na frente de vocês tem uma panela. Aqui, uma panelona, desse tamanho aqui, ó. E aqui nessa panela a gente vai colocar os ingredientes da nossa história. E com essa mão, assim, a gente vai fazer uma varinha de condão. E nessa varinha a gente vai colocar os ingredientes aqui dentro. Pode ser? Pode! Então vamos lá. Pensando bem qual o ingrediente que a gente pode colocar na nossa história. Ovo? Na nossa história vai ter ovo? Ai, tem gente que quer ovo na história, então vamos colocar o ovo na história, vai. Vamos. Oi, gente. Mistura. Acho que pode ter, deixa eu ver. Massa, tá bom. Mistura. Acho que pode ter um príncipe, pode ser? Sim! Ah, na história tem príncipe. Um príncipe bem bonito. Mistura. O que mais que a gente pode ter numa história? Ah, uma princesa de vestido rosa. Tudo bem, pode ser. Mistura. O que mais? Outra princesa? Já colocou uma princesa? Ai, legal, uma rainha. Um rei também. Vamos colocar batata frita. Porque a gente precisa comer na história, né? Vamos colocar um suco de laranja bem geladinho com 10 pedras de gelo. E um chocolate desse tamanho para todo mundo comer. E eu vou colocar também imaginação. Pode ser? Uma imaginação bem grande. Agora que tá todos os ingredientes aqui, a gente vai... Ô, Francisco Neto, no chão. O que a gente vai fazer com esses ingredientes aqui? Agora a gente vai colocar tanto a da panela de pressão. E agora a gente vai deixar ele cozinhar assim. E cozinha mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Até que ele vai explodir. E no jeito, quando ele explodir,
a gente vai jogar os ingredientes pra cima. O que eu pegar vai ser a história que eu vou contar, tá bom? Então vai. Ai, ai, quanto, meu Deus! E não é que essa história que eu vou contar vem de um reino? E essa história deste reino aconteceu muito longe daqui. Este rei que morava naquele reino era um rei muito diferente de todos. Ele tinha um segredo. Sabe qual era o segredo desse rei? É que o rei, que ele era assim, um rei muito sério, ele tinha duas enormes orelhas de burro. E ninguém sabia desse segredo. A única pessoa que sabia do segredo do rei era o seu barbeiro, que cortava os pelos da orelha do rei. Só que ele já era muito, muito, muito velhinho. Andava assim, como o velhinho anda. E ele chegava no palácio e falava assim: senhor rei, hoje eu vou cortar os pelos da sua orelha, senhor rei. Só que de tanto o velhinho seja tão velhinho, e tão velhinho, e tão velhinho, que um dia ele pegou uma gripe e... Ai, todo mundo. Deus que tenha, seu barbeiro, Deus que tenha. Só que o senhor rei ficou desesperado. E agora? O que será de mim? Como vou conseguir cortar os pelos da minha orelha? Ninguém neste reino pode saber que eu tenho duas enormes orelhas de burro. Ai, meu Deus do céu! Preciso pensar num plano. E ele ficou desesperado porque os pelos começaram a crescer desse tamanho. Ia ficar um orelhão de orelha. Um cabelão de orelha. Até que ele teve uma ideia. Já sei! Vou colocar um anúncio no jornal. Vou pedir para vir um barbeiro aqui e aí eu revelo meu segredo. E até que o barbeiro apareceu no dia seguinte no castelo, que viu o anúncio. Deixa eu ver aqui o jornal. O senhor rei está precisando de um barbeiro. Vou lá me candidatar. E quando chegou lá, o senhor rei já disse para ele: barbeiro, prazer. Eu sou o rei deste palácio e eu gostaria de te contar um segredo. O segredo que eu tenho para te contar, senhor barbeiro, é que eu, o rei, e ele estava de chapéu. Ai, meu Deus. Ai. O barbeiro: fala lá, senhor rei, que segredo que é esse? Tá bom, eu falo. Ai, é que eu tenho duas enormes orelhas de burro. Quando o barbeiro viu aquelas orelhas de burro do rei, o barbeiro fez bem assim, ó. Ele tem duas orelhas de burro. O rei ficou muito nervoso e disse: barbeiro, não dê risada das minhas orelhas, não. Eu gostaria que o senhor não contasse isso para ninguém. Se contar para alguém que eu tenho duas orelhas de burro, eu vou te matar. O barbeiro disse para o rei: senhor rei, pode deixar que eu não conto para ninguém. Juro, juro, juro. Só que todo dia o barbeiro ia lá cortar os pelos da orelha do rei e ficava com vontade de contar esse segredo para alguém. Aí a língua dele começou a coçar e ele pensava: ai, eu quero contar um segredo para alguém, mas para quem que eu conto esse segredo? Eu não posso contar para ninguém. Ai, eu tenho medo de sem querer contar. Meu Deus, tô desesperado. Até que ele teve uma outra ideia genial. Pegou o carro dele e foi até um campo muito, muito deserto. Pegou uma pá e cavou um buraco. Um buracão de 7 metros. Quando ele terminou de cavar o buraco, ele colocou
colocou a cabeça dele dentro do buraco e fez assim. O rei tem orelhas de burro! E gritou bem dentro do buraco que o rei tinha orelhas de burro. Pegou novamente a pá e tapou o buraco. Agora o segredo não vai sair de dentro aqui do buraco. Muito bem tampadinho. E foi embora cortar os pelos da orelha de burro do rei. O rei até estranhou, porque o barbeiro estava mais tranquilo. Também, né? Ele tinha aliviado o segredo dentro dele. Só que, gente, naquele buraco tinha uma semente. E dessa semente nasceu uma planta. E dessa planta nasceu um bambuzal. Alguém sabe me dizer o que é um bambu? Vocês já viram um bambu? Não! O bambu é aquela planta comprida assim, ó, que dá para colocar no varal, para aumentar, para estender roupa, que dá para fazer pipa, e é onde que nasce o saci. É o bambu. E o bambu, quando eles são muitos, quando passa o vento, o bambu faz assim, ó. Quando um bambu encosta no outro, ele faz assim, ó. Só que esse bambuzal era diferente. Quando passava o vento, o bambuzal fazia assim, ó. O rei tem orelhas de burro. Quando passava um vento mais forte, o bambuzal fazia. O rei tem orelhas de burro. Agora, quando passava aquele vento, tipo tornado, me ajuda aí, gente. O bambuzal fazia. O rei tem orelhas de burro. Só que estava ventando tanto na cidade que toda hora o bambuzal falava. O rei tem orelhas de burro. E então, esse bambuzal fofoqueiro começou a gritar que o rei tinha orelha de burro para a cidade inteira e todo mundo na cidade começou a comentar. Eram as vizinhas falando uma para a outra. Menina, você viu só que eu escutei que o rei tem orelha de burro? Você também ouviu? Ah, agora tá disfarçando, né? Mas você ouviu sim quando você chegou na sua casa. Nossa, menina, você ouviu que o rei tem orelha de burro? Nossa, a cidade inteira tá comentando. E todo mundo estava falando que o rei tinha orelha de burro. Até que isso foi parar no ouvido de quem? Do rei! Do rei. E quando o rei ficou sabendo, ele ficou tiririca da Silva. E foi bem assim. Ele estava sentado, abriu o jornal, falou, ai, deixa eu ver as manchetes do dia. Olha só, manifestação de professor do Rio de Janeiro, tá certo, tem que manifestar mesmo. Precisa. Olha aqui, outra manchete importante. Aqui, o rei tem orelha de burro. Claro que o rei. Como assim? O rei tem orelha, eu sou burro, hein? Vai, guardas, já veio o barbeiro. O barbeiro já veio. Sim, senhor rei, o que foi? Ah, cala a boca, infeliz. Eu sei que foi você que contou pro jornal e pra toda a cidade que eu tenho orelha de burro. Não, senhor barbeiro, não quer dizer não, senhor rei. Eu juro, não fui eu. Cala a boca, que você é mentiroso. Por conta disso, você terá um castigo. Senhor rei, não, por favor, me perdoa. E foi parar lá no calabouço do castelo. O rei falou, como assim? Agora? Um bambuzal contando para todo mundo? Eu vou até esse bambuzal e vou acabar com o bambuzal. O rei pegou o carro dele e foi indo até o bambuzal. Agora eu descobri que é esse bambuzal que está contando que eu tenho orelha de burro. Pera aí, quer ver? Quando ele chegou, o bambuzal estava assim. O rei tem orelhas de burro. Ah, é? Você está falando que eu tenho orelha de burro, bambuzal? Então pera aí. Pegou uma faca e cortou. O rei tem orelhas de burro. 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 Cortou. Aí, o rei voltou para o palácio. Agora sim, o bambuzal não vai mais falar para ninguém que eu tenho orelhas de burro. Só que a cidade inteira já sabia que ele tinha orelhas de burro. E o rei, então, toma uma decisão. Sabe de uma coisa? Eu não vou ficar mais reclamando das minhas orelhas de burro, não. Já que todo mundo sabe mesmo que eu tenho as orelhas de burro, eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Vou tirar esse chapéu. Não preciso usar mais ele. E vou ser assim mesmo, o rei ou
foi escovar o dente no banheiro, ele olhou no espelho e vocês não acreditam que ele viu. Ele viu que as orelhas de burro dele tinham desaparecido. Na hora que ele viu que as orelhas de burro desapareceram, ele logo disse para o barbeiro: Barbeiro! Dono dele! Barbeiro! Soltem o barbeiro! Barbeiro! Olha só como sou feliz, barbeiro! Não tem mais orelhas de burro! E assim ele disse: Barbeiro, vou construir para você aqui no castelo o maior salão de beleza que tem em todos os reinos e todos os contos de fadas. E o barbeiro disse assim depois para o rei: Sabe, senhor rei, o senhor, na verdade, continua com as suas 2 orelhas de burro. Mas depois que o senhor se aceitou do jeito que era, o senhor não consegue mais enxergar as 2 orelhas, porque você se aceitou do jeito que você é. E assim então, todo mundo naquele castelo foi muito feliz. Fizeram uma dança e dançaram forrozão a noite toda. Assim, como é que se dança? Um forrozão. Um forrozão a noite toda. E lá todos foram Feliz! para Ser! para Ser! e assim acabou essa história. E para eu falar de uma próxima história que veio lá das bandas da Pipoca Louca, eu queria falar para vocês que as histórias vêm aonde? Dos livros. E eu aqui vou pegar um livro para explicar uma coisinha muito legal para vocês. A Bruxinha do Gregório. Deixa eu perguntar. Quem é que escreve as histórias que estão nos livros? Alguém sabe quem é? Eu não. E como se chama essa pessoa? Quem escreve as histórias são chamadas de escritores. Repete comigo. Escritores são os que escrevem as histórias dos livros. Ou também são chamados de autores. Repetem comigo. Autores! Muito bem. E são eles que escrevem aqui as histórias dos livros. Então, como é que o escritor faz? O escritor vai na casa dele e pensa numa história. Ai, deixa eu pensar numa história. Eu vou escrever uma história da estrela que ficou apaixonada pela lua. Então, deixa eu pensar aqui como é que vai ser essa história. O escritor vai lá e começa a escrever a história. Aí, depois que o escritor escreveu a história, ele vai lá numa editora e entrega para a editora a história dele. A editora pega a história dele e fala: que interessante a sua história. Acho que eu vou publicar num livro a sua história. Aí a editora, então, pega a história dele e põe assim, ó, dividida num livro, tudo bonitinho. Põe do jeito que vai ficar, porque essa história tem mais ilustração. Pega um outro livro ali, por favor. Pega aí, Camila. Pega, tá? Qualquer um. Tem livros de criança aí? Isso, pode ser. Aí a editora pega e coloca a história. Coloca a história do escritor do jeito que ela acha que tem que pôr. Assim, desse jeito, põe aqui em versos. E ela ajeita bonitinho a história para o livro. E aí, o que acontece? Tem histórias que são histórias ilustradas, ou seja, desenhadas. Quem gosta de desenhar? Pois é, quando a editora pega a história, ela fala assim: nossa, agora nessa história, eu acho que essa história precisa de um desenho, de uma estrela, precisa de desenho de uma lua, precisa de ter um desenho. Então ela vai lá chamar um desenhista, a pessoa que desenha, sabe, que gosta de desenhar, que já trabalha com desenho, e ela vai lá e desenha, que se chama ilustrador. Falem comigo. O ilustrador. Vamos abrir a porta do palácio para passar a rainha. Mas é lindo, dá um beijo. Oh, rainha. Claro, rainha, como não?
Já levei só, vou vender pra mim. Ah, é? Entendeu? E aí, o menino vai fazer o seguinte, da venda. E é 40 mil reais. Porque o meu filho subiu o salário. Mas se a senhora vai conseguir vender essa rifa, porque a gente vai jogar boa energia, energia de criança. Deus quiser. Vai, gente, joga energia aqui na rifa. Energia de criança sempre dá sorte. Beijinho, criancinha, pra você. Fala, beijo, rainha! Beijo, rainha. Giovanni a M. Giovanni a M. Se ela estivesse aqui, ela dizia o nome dessas crianças tudinho. Ela é inteligente. Ela é inteligente, porque eu quero que você veja a inteligência dela. Ela tem 1 ano e 8 meses. Ah, é? É. Mas se você chegar na casa dela, ela puxa a cadeira e puxa no seu vestido e diz, "Dê." Aí bota a outra e senta encostadinha em você. Você é uma pessoa velha para conversar. Ela Que vai beleza. ela viu, eu vou lhe mostrar. Ok, eu quero conhecer ela. Você mora onde? Ixi, eu moro num lugar onde a pipoca pula de um jeito tão doido. Mas aí, sabe também? A pipoca pula aqui também. É. E a gente bota ela dentro da panela e faz aquela pipoca. Aqui é pipoca com tapioca. A gente bota a pipoca na panela e mexe ela. Tapioca. Tapioca. Eita, eu quero comer essa pipoca com tapioca, hein? Mas ela é linda. Obrigadão por vocês. Imagina. É, meninada. Olha, ele vai lá. Aqui sim, agora sim. Ó, então explicando para vocês, terminando de explicar, o ilustrador é o que desenha. Então vocês estão vendo essa história aqui, ó? O escritor escreveu a história e o ilustrador pintou aqui o personagem da história. E é assim que se faz o livro. Precisa do editor, precisa do Escritor. e precisa do e do quem é que desenha? Repetem comigo. Ilustrador. Ilustrador. Então agora vocês já sabem como é que faz o livro, né? Sim. Aí depois que todo mundo faz, a criança vai lá, pega o livro e lê. E a história fica legal para todo mundo. Porque olha só, quem desenha bem, depois, olha, pode até desenhar histórias que cabem dentro dos livros. Olha só que legal, esse castelo. Legal desenhar o castelo, né? E para contar a última história do dia, vou contar a história que aconteceu com uma amiga minha que se chama Formiguinha. E essa história eu vou pedir para a tia pipocar a história agora, para terminar. Mandem um tchau. Tchau. Criançadinha do meu coração, maravilha.